Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 6 de abril, quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Sejamos todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa homilia diária. Eu acolho você que pela primeira vez está nos encontrando aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal, ative notificações, deixe sempre algum comentário. Isso é muito importante para o YouTube. E quem está chegando pela primeira vez, clica aí na foto do Padre, dá uma olhadinha no que acontece aqui todos os dias no nosso canal do YouTube, sempre coisa muito boa, não é isso? Olha, o Padre esteve lá no Instituto Hesed, na semana passada, fiz 3 pregações lá, e essas pregações estão aqui no nosso canal do YouTube agora. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link das pregações, a playlist. Foi uma alegria estar lá no Instituto Hesed, e tá aí então as pregações que o Padre fez lá, 3 pregações, uma sobre a Eucaristia, outra sobre o sangue de Jesus, e outra sobre a Virgem Maria. Vale a pena você conferir, tá bom? Essas pregações. Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42, e diz assim: Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendente de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se permanecerdes na minha palavra. No Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, Jesus vai falar da fé. Da fé que nos leva à palavra, ao Evangelho, da fé que brota de estar no Evangelho e do permanecer no Evangelho. Uma coisa puxa a outra aqui. A fé me leva ao Evangelho, o Evangelho produz a fé, e é preciso então permanecer na palavra de Jesus, no seu santo Evangelho. E aí vem as promessas. Se tem uma condição, e toda condição tem como que um castigo, ou tem uma recompensa, não é isso? Se permanecerdes na minha palavra. Quais são as 2 recompensas? Sereis verdadeiramente meus discípulos, e aí por consequente também, conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, irmãos e irmãs, primeira coisa, permanecer na palavra. Se é permanecer, sugere que a gente entra na palavra, ou seja, entrar na mentalidade de Jesus, na mentalidade do Evangelho. Entrar e ali ficar, perseverar. Permanecer na palavra, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiantes, permanecer na palavra de Deus, Sermos constantes nos valores do Evangelho. Vai começar a entrar barulho aí, é porque estamos em obras aqui, a nossa igreja está subindo, graças a Deus. Então, um pouquinho de paciência com o nosso áudio. Olha lá. Se eu permaneço na palavra, se eu paro de dar voltinha, se eu deixo de ser turista, se eu viro residente da palavra, residência fixa, permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Que presente maravilhoso, ser discípulo de Jesus, verdadeiramente discípulo do Senhor. Discipulado é aquele processo onde Jesus vai moldando a gente, talhando a gente. É isso que o mestre faz no discípulo, ele vai moldando a pessoa. E daí tem um outro prêmio. Conhecereis a verdade de Deus sobre a vida e as coisas, e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, do erro, do medo, das falsas compreensões da vida.
A verdade é o modo como Deus enxerga tudo e todos. Isso é a verdade. Quando a gente alcança isso, a gente é liberto. Liberto de pesos desnecessários, amarguras desnecessárias, ansiedades desnecessárias. A gente fica livre de seguir um caminho muito errado na vida, que nos leva para a ilusão e para o fracasso, não é isso? Mas eles vão dizer, não, mas nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Jesus vai dizer, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado... O verde Palmeiras. Ai, meu Palmeiras. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece para sempre na família. Veja, meus irmãos, nós somos escravos daquilo que pecamos com regularidade. E quem é escravo não vai permanecer na família. A família aqui é a igreja, a família aqui é o reino de Deus, né? E em muitos casos a gente vê que a família é a família mesmo. Quantas pessoas perderam a família mesmo, por causa do pecado? Mas tantos outros perdem a grande família que é a igreja, os sacramentos, a fé, perdem a pátria celeste, não é isso? E como é que a gente resolve isso? Versículo 36, de novo, olha lá. Se pois o Filho, Jesus, não é? Se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. É Cristo quem nos liberta, verdadeiramente, né? Da descrença. É Cristo que nos liberta verdadeiramente dos nossos próprios pecados, né? E esse versículo é um grande clamor. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo para vocês uma canção da Ana Lúcia, da Canção Nova, que canta isso, né? Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Uma música maravilhosa para você rezar no dia de hoje com essa palavra. Pedir a Jesus, Jesus, liberta-me verdadeiramente dos meus males, das minhas misérias, das minhas escravidões. Quantos de nós hoje, humildemente, precisamos reconhecer, eu não sou livre. Escravo do passado, escravo do futuro. Quanta ansiedade, não é? Quanto pensamento acelerado. Escravo do medo, escravos dos nossos fantasmas, escravos das paixões mais baixas às vezes. Mas é Jesus quem nos liberta e liberta verdadeiramente. Mas aí eles vão insistir, não, nós não precisamos de nada disso, porque nós somos filhos de Abraão. Jesus vai dizer, olha, se você é filho de Abraão, pratique as obras de Abraão. E a obra de Abraão é a obra da fé. Por que Abraão é usado aqui pelo próprio Jesus e pelos judeus? Porque eles estão se gloriando. Não, eu sou filho de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi um homem que já idoso ouviu de Deus, Abraão, sai da tua tenda, da tua terra e da tua parentela, vai para onde eu te mostrar. Abraão, portanto, é um peregrino na fé, corajoso, né? Deixou tudo. Depois Abraão, Senhor, o Senhor me prometeu ser pai de multidão, eu sou idoso, minha esposa Sara também, não temos filho. E Abraão na velhice, muita velhice, se torna pai de Isaac, né? E aí então Deus pede Isaac, ele vai lá sacrificar o seu Isaac, na hora dá tudo certo, né? O anjo diz, Abraão, já vi que você teme a Deus, pode ficar com o menino. Mas Abraão é o pai da fé então primeiro, porque peregrinou, porque foi em direção ao que Deus pedia dele, mesmo sem entender ou enxergar tudo. E Abraão é o pai na fé, porque sacrificou o que tinha de mais precioso a Deus. Portanto, Jesus está dizendo, bom, se vocês são filhos de Abraão, aprendam a ter fé. Mas vocês não têm fé, não acreditam em nada, não acreditam nem em ninguém, né? Então veja, queridos, Jesus está dizendo, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E aí Jesus vai dizendo que de algum modo o Abraão já o conhece. Nós vamos vendo ao longo dessa semana a sequência dessa leitura, né? Esses evangelhos de São João, esses discursos longos, são tão interessantes, tão bonitos. Mas por hoje, para nós aqui, se permanecerdes na palavra. O que a gente ganha em permanecer na palavra? Ser verdadeiramente discípulo, isso é uma honra e uma bênção, e conhecer a verdade que liberta. Diante disso, e do quão difícil isso possa nos parecer para permanecer na palavra, porque às vezes somos escravos, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E para nos ajudar a rezar isso hoje, tem a música então na descrição do vídeo também. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.